Aí vem ruído. A ocorrência de perda auditiva depende de fatores ligados ao hospedeiro, ao meio ambiente e ao próprio agente. Dentre outras características do agente importantes para o aparecimento de doenças, destacam-se a intensidade, o nível de pressão sonora do ruído, o tipo, se ele é contínuo ou intermitente ou de impacto. Só lembrando, o ruído se divide basicamente em dois tipos, né? Contínuo é aquele ruído que mantém-se sempre num pico linear, tá? Você está lá e está sempre mantendo constante, 85, 86, 85, 86, sempre constante. O intermitente é aquele que tem um determinado tempo, depois ele cessa, depois ele começa de novo. E o de impacto, tá? O de impacto é aquele ruído, vou dar um grande exemplo, o bate-estaca da construção civil, aquele ruído violento que vai em picos muito rapidamente, daí sobe o pico muito rapidamente, de 0,0001 microns segundos. Aí aquela batida, pam, pam, é justamente o ruído de impacto. O ruído contínuo intermitente é medido em decibel, tá? É medido em decibel com a faixa de compensação A, que é a slow, tá? E o ruído de impacto é medido em decibel com a faixa de compensação C, que é a fast, a faixa rápida. A duração também, tempo de exposição a cada tipo de agente, ruído, a qualidade, a frequência dos sons que compõem o ruído. Então o ruído é algo também que está presente dentro do ambiente hospitalar. Alguma pergunta, Tati? Temos sim, do Paulo Escada, o aluno Dirami. De quanto em quanto tempo é feito o checklister para ver se a ambulância está dentro do padrão de segurança para transporte de paciente? Boa pergunta, bem aprofundada, hein, Dinami? Dinami, quando demora para soltar a pergunta, mas quando ele solta na qualidade. Vê só, Dinami, essa questão de checklist vai depender muito da Dinami? Da política de segurança da empresa, tá certo? A política de segurança da empresa, que hoje em dia, geralmente as ambulâncias são terceirizadas, né? Muitas ambulâncias são terceirizadas, mas tem muitas ambulâncias também que pertencem à empresa. Então isso vai depender muito da política de segurança da empresa, tá? Mas geralmente o ideal é que esse checklist, tá? Como a ambulância ela trabalha carregando, transportando vidas, esse checklist deveria ser feito todo dia antes de iniciar o serviço, tá? Tem lá o checklist, o motorista fazer como são feitos os checklists em máquinas e equipamentos para que não tenha problema de segurança. Mas isso vai depender muito da política de segurança da empresa, tá? Do departamento de segurança da empresa, do hospital. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma dúvida. Então, voltando aí ao nosso slide, vamos lá? Radiações não ionizantes. Falamos da ionizante e não ionizante. Causa excitação dos átomos do material absorvente, mas não possuem energia suficiente para retirar seus elétrons das órbitas que ocupam, né? Aparentemente aí bem confuso, mas é muito fácil. Falou em radiação ionizante, lembre logo de raio-x. E lembre logo do estágio final dela. Lembre logo de câncer. Tá certo? Radiação ionizante. Apesar que a não ionizante pode, em alguns casos, também acelerar o processo carcinógeno, tá? Vinha causar algum tipo de câncer. Mas falou em radiação ionizante, lembre câncer. Falou não ionizante, lembre catarata, tá? A catarata é causada por uma radiação não ionizante. Aquela luminosidade da solda é uma radiação não ionizante e pode causar catarata. Seu reconhecimento primário pode ser apresentado através do processo de esterilização que faz uso da luz ultravioleta. O pessoal do CME tem exposição a não ionizantes. A luz infravermelha empregada em fisioterapia e em procedimentos cirúrgicos na forma de laser. Pode causar problemas seríssimos à visão dos trabalhadores, tá? Os produtos químicos são largamente utilizados em hospitais com diversas finalidades, como agentes de limpeza, desinfecção e esterilização. São empregados também como soluções medicamentosas e ainda ser utilizados como produtos de manutenção de equipamentos e instalações. Aí ele está falando os riscos químicos em geral. Você vai encontrar muito produto, tá? Muito produto químico, medicamentos, fármacos e assim sucessivamente. Tá? Hospital, principalmente na parte de manipulação de quimioterápicos, você encontra muito risco químico. Aí vem o biológico, tá?
O risco biológico é intensivamente, eu botei até detalhado aqui, intensivamente encontrado no ambiente hospitalar. Não precisa nem detalhar muito, tá? Aonde você vai, você encontra risco biológico. Lembrando, tá? Naquela questão das áreas que nós falamos áreas críticas, semicríticas e não críticas, né? Isso vai depender muito do tipo de atividade que é desenvolvida. Então, riscos. Quais são os riscos biológicos? Vírus, bactérias, protozoários, fungos. Onde é que eu encontro? Na maioria dos hospitais. Agora tem locais, na maioria dos locais do hospital. Agora tem um local que eu encontro mais e tem um local que eu encontro menos. Tá certo? Por exemplo, a enfermaria de infecto contagioso. O risco biológico, ele está bem mais acentuado do que numa recepção. Tá? Do que numa recepção. Um centro cirúrgico. Centro cirúrgico, ele tem um risco, é uma área crítica, porque está com o paciente lá aberto, campo aberto, e é uma área crítica, certo? A lavanderia é uma área semicrítica, certo? Mas lá eu tenho altos índices de risco biológico, porque eu venho com roupas sujas, eu venho com restos orgânicos, tá? Restos de tecido, e lá, na lavanderia, tem um alto índice de risco biológico. Ainda, nos riscos hospitalares, você tem o risco psicoergonômicos, os riscos ergonômicos, as posturas inadequadas, levantamento e transporte manual de peso, movimentos repetitivos, trabalhos em turnos noturnos, jornadas prolongadas, pressões psíquicas e imposição em ritmos excessivos. O risco psicoergonômico você encontra muito, tá? Essa questão de imposição de ritmo excessivo, pressão psíquica. Você quer maior pressão psíquica do que você está numa cirurgia de alta periculosidade ali para o paciente, tá? O médico quer mais pressão psicológica do que um médico sofre numa cirurgia, num parto, né? Que você vai trazer a vida ali, ainda tem a vida da mãe, o enfermeiro está ali, tá? A equipe toda está totalmente envolvida, então a pressão psicológica é muito grande, o ritmo de trabalho é muito grande dentro das áreas hospitalares. Apesar que o pessoal pensa que o trabalho é facinho, mas não é não. Tá? Existem muitos fatores ergonômicos e psicoergonômicos. Agora, vamos trabalhar um pouquinho por setor específico. E lá na frente eu vou pedir para que você interaja com a gente. Então vamos lá. Riscos em centro cirúrgico. Um centro cirúrgico é formado de vários setores como estar médico, estar de enfermagem, vestiário, sala de recuperação, corredor de circulação, salas de cirurgia, sala de evolução médica e sala de reanimação. Tá? É um micro-hospital dentro de um hospital. Quais são os riscos de um centro cirúrgico? Você tem biológicos, vírus, bactérias, fungos e outros. Riscos de acidente. Acidentes com pérfuro cortante. No centro cirúrgico, às vezes se precisa rapidamente puncionar a veia de um paciente, achar um acesso central, achar uma artéria central. Então, a coisa é muito rápida. O risco de acidentes com pérfuro cortante é muito grande. Choque elétrico, a questão do uso do bisturi elétrico, tá? Do arco elétrico, queimaduras e outros. Químico. Produtos químicos em geral e fármacos usados no decorrer dos procedimentos e na desinfecção do centro. Psicoergonômicos. O estresse, a responsabilidade, iluminação deficiente, pressão de trabalho e o ritmo intenso dentro do centro cirúrgico são os principais riscos encontrados em um centro cirúrgico. Agora, ambulatório, setor onde são realizados os atendimentos de menor complexidade e geralmente tem algumas subdivisões como sala de curativo, sala de pequenas cirurgias, consultórios médicos, tem como principais riscos biológicos, tá? Aí eu botei a interrogação, químico, psicoergonômico e acidente. Então vamos lá. Em um ambulatório, quais riscos eu vou encontrar? Tá? Biológico, químico, psicoergonômico e acidente. Para ser mais rápido, que o tempo está bem corrido hoje, certo? Me dê os polos aí, os tutores vão passar para a Tatiana. Me dê um risco, tá? Encontrado em um ambulatório, um risco para cada classe aqui, biológico, químico, psicoergonômico e acidente. Vamos lá. Dentro de um ambulatório. Ambulatório onde são feitas interações, são feitos curativos, tá? Pequenas cirurgias como pequenas suturas, consultas médicas,
Quais são esses riscos biológico, químico, psicoeconômico e de acidentes encontrados em um laboratório? Vamos lá, Tati. Paulo Caruaru diz fungos e bactérias, biológico. Ok. Ele está escrevendo. Químico, produtos químicos. Paulo Recife diz biológico.